uma pesquisa Genial Quest que foi divulgada hoje traz avaliação das pessoas, dos brasileiros, sobre ações que dificultam o processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhada nos números. Qual a sua opinião sobre dificultar impeachment dos ministros do Supremo? Concorda, ou seja, é preciso dificultar mesmo impeachment de ministros, 33%. Discordam, 51%. Não sabem ou não responderam, 16%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos perguntar para o Pedro Venceslau, afinal de contas, qual o recado dessa pesquisa, Pedro? Estava lembrando aqui que durante o processo da Lava Jato, o Supremo era alvo da esquerda, né? E depois mudou. Hoje a esquerda vê o Supremo como um anteparo da democracia, como a reserva moral do Brasil diante de um Congresso Nacional mais à direita. Mas não cabe ao Supremo o papel de estar nem de um lado, nem alinhado com um lado, nem alinhado com o outro lado. Agora, dito isso, a gente vê nessa pesquisa que esse movimento feito pelo Gilmar Mendes de tentar criar uma série de elementos para dificultar o impeachment de ministros do STF, tem resistências que vão muito além do campo da direita. Tem resistências que vão do centro até nomes da esquerda, da base do governo Lula, porque, de certa forma, ele chegou num limite, numa linha, talvez tenha ultrapassado uma linha, que é, de fato, a evasão de prerrogativas. Porque a evasão de prerrogativa virou um discurso comum no Congresso Nacional, sempre que eles têm alguma divergência com o Supremo Tribunal Federal ou com o Palácio do Planalto. Quando você fala de emenda, quando você fala de algum tipo de projeto. Mas, nesse caso, a pesquisa mostra que a leitura da sociedade, a leitura do brasileiro, é que o Supremo Tribunal Federal talvez também tenha atuado, como muitas vezes o Congresso atua, para se autopreservar, para se autoproteger, com o espírito de corporativista, que é uma crítica que se faz ao Legislativo, mas que, diante dessa iniciativa do Gilmar Mendes, vem sendo feita por vários setores do meio jurídico, e a pesquisa vem um pouco para corroborar esse sentimento de que não foi uma iniciativa bem recebida. Agora, dito isso, para o Supremo Tribunal Federal, até por princípio, nenhum tipo de pesquisa pode abalar ou mudar o posicionamento deles. Nem deveria. Nem deveria, mas no debate público faz diferença. Faz. E foi interessante esse discurso do Edson Fachin hoje, porque é o encerramento, né? E, como eu disse, ele fala muito pouco, ele raramente dá entrevista. Ele já até, no passado, ele era um pouco mais aberto, né, Pedro? Mas nos últimos anos, ele se fechou ainda mais. Talvez como uma tentativa de anteparo na ultrapassagem de limites que aconteceram nesses últimos anos, os dois, especialmente nas últimas semanas. Esses dois últimos casos, de Dias Toffoli, que andou de jatinho para o Peru, e do contrato de advocacia, de contratos de serviços advocatícios da esposa do ministro Alexandre de Moraes, milionário, e não há posicionamento nem resposta para nenhum dos dois casos, acabaram evidenciando e dando força para isso. A própria atuação do ministro Gilmar Mendes, que criou o tal do Gilmar Palusa, eventos que acontecem há anos em Portugal, né, em que vai um monte de gente do Brasil para discutir questões jurídicas. Enfim, esses encontros são sempre importantes, mas o negócio passou do limite e ele vem sendo criticado muito por isso. Agora, Pedro, o ministro Edson Fachin certamente vai querer levar essa história para frente. O quanto essa tentativa do Fachin de colocar a baliza para cá e para lá, o Congresso Nacional tem sensibilidade para acatar isso ou não vai dar chance de respiro para o STF? Essa é uma ideia antiga, né, que foi ressuscitada, na verdade, pelo Fachin. É muito difícil você ser contra a aplicação de um código de ética, até porque se você olhar em outros países, esse mecanismo existe, né, um mecanismo para você criar regras básicas na relação entre o poder e as pessoas que
precisam da justiça. Eu acho que essa iniciativa vai ter um amplo apoio no Congresso Nacional, que vai unificar o centrão, vai unificar a oposição, e vai ser difícil para a base do governo Lula e até para o próprio Partido dos Trabalhadores ser contra o estabelecimento de um código de ética com regras básicas para o Supremo Tribunal Federal. Até para os próprios ministros do STF vai ser difícil argumentar contra. Tanto é que a gente não tem visto ninguém dizer que é contra publicamente. Sim, a resistência é mais silenciosa. A gente tem visto reclamações em off, como a gente diz no jargão jornalístico. Porque é difícil, não queremos regras. As empresas têm compliance, né? O poder público, a administração pública tem também os seus mecanismos, os seus conselhos de ética. E por que o Supremo Tribunal Federal tem que ser blindado contra qualquer tipo de autocontrole e de autocontenção? Então, acho que é algo que a opinião pública vai exercer uma pressão muito grande e o mundo político também, né? Sim, já saiu um manifesto público sobre isso, né? Está colhendo assinaturas o tempo todo e essa pressão não vai diminuir. Obrigada, Pedro.